E nessa noite nós temos convidado, né, muito querido por todos nós, querido Nazir Canarim, e ele vai falar para nós esta noite sobre o capítulo 13 do livro Ceifa de Luz, na Gleba do Mundo. Uma parte muito significativa dos ensinos de Jesus se deu por intermédio de parábolas. E quando a gente fala na expressão parábolas, sempre se remete a esta forma de ensino. Publicamente, como os evangelistas registraram, particularmente Marcos e Lucas, Jesus delas se valia com um propósito muito claro, o propósito de instruir aqueles que o ouviam. O capítulo de número 13 de Ceifa de Luz diz respeito exatamente a algo muito próximo, muito importante em relação a essa forma de ensino. Quando a gente faz esse estudo sobre as parábolas, e eu estou fazendo essa preparação justamente para mostrar a importância da contribuição que o Emmanuel nos traz neste exame da noite de hoje, dois são os motivos que os que estudam os textos dos evangelhos, particularmente, adotam para explicar por que razão Jesus teria, então, se valido dessa forma. A primeira delas aparece no Evangelho de Mateus. É porque assim havia sido profetizado. É uma preocupação de ligar o que estava anteriormente previsto nas escrituras sagradas para os hebreus com aquilo que Jesus fez. Há uma dúvida do ponto de vista do raciocínio se esta não é uma ligação trabalhada por Jerônimo quando escreveu o texto da Vulgata Latina, né, a Bíblia que hoje nós conhecemos, ou se efetivamente este liame ocorre. Por que há dúvida, Nazil? Porque os hebreus não aceitam Jesus como Messias. E as previsões existentes lá nos textos sagrados para eles, elas dizem respeito ao Messias. Então, esta é uma forma de nós olharmos e também colocarmos em xeque a expressão. A segunda, essa aparece, inclusive, no texto que é objeto do comentário do capítulo de hoje, por parte de Emmanuel, e que está no Evangelho de Mateus. Aqueles que o ouviam, está no capítulo 13, entre os 10 e 16. Eles não estavam preparados para entender. Ele, então, tinha que falar de uma forma que eles pudessem gravar, mas que não lhes fosse dado entender. O trecho que a gente tem para examinar, né, que é exatamente esse do capítulo 13, e que leva o número 23, é parte de um texto presente em 3 evangelhos. Curiosamente, Mateus, Lucas e Marcos, os 3 trazem explicações que foram dadas em apartado, em separado, para aquela comunidade que seguia Jesus. É como se eles tivessem ali uma dúvida a respeito do alcance daquela mensagem. A parábola é a do semeador, que ao lado da do filho pródigo e da do samaritano, que se comportou de maneira boa, são as 3
parábolas mais comentadas, mais citadas quando se fala no estudo dessas questões. Curiosamente, né, John Davis, um grande estudioso, do qual eu tenho aí a obra maior, que é o Dicionário Bíblico, que nos permite trabalhar, ele faz um levantamento muito interessante a respeito das parábolas. 8 delas, inclusive a do semeador, cuidam da natureza do reino dos céus. 19 ilustram esse reino dos céus na vida de cada um de nós. E 5, dependendo da condição, ou 6, acabam falando sobre o julgamento e o fim desse reino, tá? Essa especificamente, então, está na primeira parte, aquelas que anunciam o reino de Deus, falam a respeito dele. E ele compara esse reino a uma semeadura. A uma semeadura. Uma semeadura que vai produzir efeitos de acordo com o solo. E é justamente esse texto que o Emmanuel, então, toma para que a gente possa refletir. Na tradução do Churac, eu sempre menciono ele aqui porque é o autor de quem eu me valho na hora de estudar as traduções bíblicas, né? Gosto do jeito que ele faz a tradução. Ela é bem próxima daquela que o Emmanuel usa, como a gente já se referiu aqui também, mas ela tem uma característica interessante. Diz ele lá no texto: o que foi semeado sobre uma boa terra é o ouvinte da palavra que a penetra. Ele dá fruto, um 100, outro 60, o outro 30. Para os rabinos, a palavra penetrar significa exatamente cumprir, realizar a ordem do ensino. É como se aquilo penetrasse em nós, de tal maneira que nós, então, nos dispuséssemos não apenas a só repetir, mas a dar exato cumprimento a essa lição. Isso é muito interessante. E por quê? Porque a doutrina espírita, e aqui a contribuição de Emmanuel é efetivamente muito grande, ela vem dar a interpretação àquelas palavras de Jesus já sob uma ótica de que elas não podem ficar veladas. Se ao longo dos séculos aqueles que se disseram os representantes da mensagem de Jesus no âmbito religioso deram aos textos interpretações muito contraditórias entre si, o que inclusive levou Martim Lutero, naquele movimento chamado Reforma, a fazer uma tradução do texto, da maneira como ele era usado no latim, para o alemão, de maneira a permitir que as pessoas pudessem, consultando também elas, chegar às conclusões a respeito do que liam. A doutrina espírita vem apresentar esse texto de uma forma completamente aclarada. Isso porque a ideia do reino é uma ideia que passa a ser encarada como a descoberta em nós próprios, de algo que vai estar relacionado à nossa condição. Não se trata mais agora, e Jesus deixa isso claro, porém não é compreensível para aquelas pessoas, que esse reino está em nós e por nós precisa ser descoberto, trabalhado, emancipado. É a tal da trajetória que fazemos rumo à perfectibilidade máxima, a evolução. A doutrina espírita vem aclarar isso, falando para todos nós com uma clareza irremediável, irretorquível,
o que somos, os espíritos reencarnados em mais uma experiência. E ao invés de pintar com cores de quem aguarda o reino ser instalado na Terra, aguarda o ingresso no reino numa região celeste, desta ou daquela forma, a depender do ensino de cada visão religiosa, a doutrina espírita vem nos dizer que somos os construtores desse reino. Aqui, por tudo que eu pudesse fazer de referência, a que mais me toca, me faz refletir profundamente, é a de um texto pequeno no tamanho, mas grandioso no conteúdo, que é o do professor Herculano Pires a respeito do reino. Ele, então, fazendo uma releitura de todo esse conteúdo de mensagens, olha, todas as parábolas, todas elas, sejam aquelas 8 primeiras, as 19 últimas, as 5 ou 6 no final, se reportam a um reino. E o Espiritismo, então, pelas leituras que faz a partir do que os espíritos nos informam, tem condições, então, de apresentar uma compreensão completamente diferente. É aquilo que Emmanuel faz agora. Então, existe lá, nessa explicação sobre a parábola, um último versículo que diz exatamente: o que foi semeado em boa terra, ele produz frutos, porém esses frutos não são de 100%. Eles podem ser de 100, mas podem ser de 60, podem ser de 30. É evidente que o corte que Jesus faz de 1/3, 2/3 e a plenitude é um corte para facilitar a compreensão. Porém, pela nossa própria condição evolutiva, nós vamos percebendo que o nosso aproveitamento vai, aos poucos, crescendo. Ele vai, aos poucos, mudando. E Emmanuel trabalha isso de uma forma fantástica. Ele usa a expressão para comparar a vida ao trato do solo onde esta semente chega. E diz que a nós é dado a oportunidade de trabalhar este solo. E, a partir daí, ele, então, coloca desafios, esclarece, mas pontua vários desafios. O primeiro deles, quando nos diz para nos erguermos e amparar o nosso campo de serviço. Esteja este campo onde estiver. É da vida que ele fala. É da vida. Nós estamos numa existência. Então, se o reino não é, porque o ensino espírita nos permite comparar e atentar para isso, não é um lugar, mas é uma condição de autodesenvolvimento, de crescimento, nós, então, somos despertados por ele, para que nos ergamos e amparemos o nosso campo de serviço onde ele estiver. E ele coloca essa tarefa de trabalhar nesse campo usando, então, 3 grandes desafios: a sementeira, o terreno e o trabalho. A sementeira, o terreno e o trabalho. Sobre a sementeira, ele nos diz muito claro, toda atividade assim envolve também 3 coisas. A empreitada, isto é, você tem uma tarefa para fazer, o dever a cumprir. Nós temos que dar conta desta nossa jornada evolutiva. Por isso, então, sob essa ótica espírita, ela não vem, ela vai. É o nosso ingresso, é olhando para nós, olhando para o nosso crescimento espiritual, é que as coisas se dão. E mais, o compromisso
de que nós nos incumbimos nas inúmeras trajetórias. Então, presentemente, na reencarnação em que nos encontramos, detemos compromissos para os quais a nossa atenção precisa estar atenta. Essa é a parte da sementeira. Então, eu sei que tenho que fazer alguma coisa. Mas em relação ao quê? É o lado do terreno, a segunda grande entrada que ele nos dá. E, diferentemente de colocar-nos como foco, ele diz que é o próximo que vai nos permitir colher alguma coisa. É o próximo. Olha que interessante, tá? Porque aí ele vai dizer, você tem que fazer alguma coisa em relação ao próximo e vai ter que lavrar, isto é, trabalhar para dar de nós sem pensar em nós. Veja que a associação com a caridade, que é a bandeira que o Espiritismo desfralda, é a lógica da exposição. A caridade é sair de nós. O ego nos coloca centrados em nós, mas isso leva ao acréscimo do ismo. E quando eu me concentro muito em mim, o que é uma lei natural, necessária à conservação, mas que está presente na matéria a nos desafiar por ser superado. Eu saio, então, de mim e passo a pensar no outro. É por isso que ele coloca, lavrar é dar de nós sem pensar de nós. E aí ele dá uma chave que a gente pode colocar no celular, no computador, na cabeceira da cama, para nunca esquecer. Plantes o bem para que o bem te responda. É toda a lógica de se pensar mais no outro do que em mim. Plante o bem. Se você plantar o bem te responde. Ele vai, na ação do seu plantio, reagir com aquilo que nós imaginamos. Só que precavido e sabendo como nós somos imediatistas, né? Eu faço e já gostaria de receber. Ele, então, começa a série de advertências. Primeiro, ele prepara claramente a nossa compreensão, desmistificando aqueles conceitos que muitas vezes nós trazemos de experiências de natureza religiosa, filosófica, em terrenos, em searas que não são a espírita. O espiritismo é de 1857 e anos seguintes. A nossa aproximação dele, às vezes, se deu apenas nessa reencarnação. Porém, as verdades que ele contém não são verdades criadas a partir de 1857 para cá. É apenas uma leitura de uma realidade que o véu permitiu, depois de erguido, não chegasse. Então, ele vem e diz, presta bem atenção, porque toda semeadura, esse olhar para o outro, que é exatamente o terreno, é para ele que eu vou fazer, eu devo dar sem pensar em mim. Ele diz, não se esqueça que toda semeadura envolve aguaceiro e canícula. Assim como eu posso ter chuva em abundância, eu posso ter a falta dela. Envolve granizo e envolve vento. Envolve praga e detrito. Para quê? Para que eu não faça aquilo que ele nos adverte. Não reclame. Não reclame. Remove a dificuldade e segue firme, porque você deve trabalhar em favor do próximo. Então, afasta de você qualquer espécie de reclamação, porque você está em trabalho. E ele, então, coloca algumas situações que são justamente aquelas que muitas vezes nos afastam. Lógico que o aguaceiro e a canícula
o granizo e o vento, a praga e o detrito são encontrados na lavoura física. E conosco, o que ocorre? Bem, às vezes ocorre conosco o desprezo de alguém que diz que aquilo que nós estamos fazendo não tem valor algum. Olha, o que você está fazendo de semear, de trabalhar, de viver, de tentar, isso não tem valor nenhum, cara. Você tem que viver a vida, aproveitar. Não tem tanta gente que diz para nós, a vida é uma só, no que é uma verdade. Mas a vida, as existências são múltiplas. A vida é uma só. E a vida não termina como não se iniciou quando eu cheguei aqui. E quando for embora daqui, a vida é a do espírito. Essa é a grande verdade. A vida é a do espírito. Então, o que nós temos que fazer diante do desprezo, daquele que diz para que a gente pare? Olha, continua plantando, pensando no bem comum. É o fazer em benefício do próximo, né? Não é o próximo que é o terreno? Continua fazendo. Se aqueles que acham que o que eu faço não tem importância, eu não tenho que me ocupar deles, não tenho que me preocupar com eles. Eu tenho que continuar focado naquilo que eu preciso fazer. E não posso, vem o segundo desafio, alegar que as sugestões de descanso me levem a parar. É verdade, eu fiz muito já, eu já cheguei na idade que é preciso dar descanso, e ele nos adverte, então, para aquilo que os espíritos já nos haviam advertido. Onde está a lei de Deus? Essa ideia do reino, de quem eu sou, está na consciência. Puxa, se a sua consciência não acusar fadiga, e é impossível que a consciência acuse fadiga. O corpo pode fadigar, mas a consciência que tem ligação com o nosso progresso espiritual jamais fadigará, porque se eu fizer o bem, mais bem vou querer fazer, porque eu vou me sentir plenamente gratificado. E disse, então não acredite nessa ilusão. Não acredite que a consciência possa cansar, que o espírito possa cansar, porque eles não se cansam. O nosso corpo pode, sim, expressar, como expressa, depois que a gente atinge um certo número de anos, o cansaço. Por quê? Porque da matéria agregada, dentro daquilo que matéria se pode considerar, experimenta um processo de envelhecimento, um processo que leva a limitações, mas a consciência não. É por isso que o Espírito Verdade acresce o instruí-vos, porque a consciência instruída é uma consciência sempre desperta, e ele se vale de uma imagem que ele sempre usa quando quer nos dizer que o parar traz problema. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação de serviço. É dizer, então você perde o arado, a enxada, quando ela fica parada, não quando ela está ativa. Então devemos permanecer ativos, porque, diz ele, aquele que trabalha deve confiar. Confiar. Confiar em quê? Bom, confiar na sua ação. E confiar que aquele que nos veio convidar para estar em ação, Jesus, está acompanhando o nosso trabalho. Ele deixa para nós duas palavrinhas finais muito fortes. Não duvides, nem temas. Não duvide do quê? Daquilo que você já sabe. Não duvide. Não duvide que você é o espírito convidado a ser melhor. E não tema as adversidades. Primeiro, porque há adversidades que são parte das leis divinas. E contra elas, nenhum de nós pode fazer nada. E depois, ele nos diz muito claro que nós devemos ter a certeza que nesse projeto há alguém a velar por nós. E esse alguém é o espírito amigo que nos ampara da realidade espiritual, é o próprio Jesus.
que cuida de todos aqueles que o Pai lhe confiou para que atinjam objetivos cada vez maiores. Eu adoro essas exegeses do Emmanuel, né? Porque é a grande contribuição que ele traz para o esclarecimento de todos nós com essa contribuição fantástica que os espíritos ofertaram à humanidade. Quando Allan Kardec se associa a eles para a produção de todo o conjunto do que é a doutrina espírita, nós vemos o quanto somos beneficiados por estas informações e que justamente não podem nos trazer dúvida. Eu sou o espírito. Nem nos pode trazer qualquer temor, porque o espírito é imortal. O corpo, o corpo termina, mas o espírito não. O espírito sempre pode avançar. O problema é não parar, não reclamar, não ceder. Não ceder a quê, Nazil? Ao assédio do inimigo? Não, o inimigo está em nós. Não ceder aos nossos poucos passos dados até hoje. Porque espíritos que ainda nos encontramos na Terra, nós temos a necessidade de ter o nosso foco para além dela. O nosso foco tem que se dar nas coisas que nós, enquanto espíritos, podemos realizar aqui, sempre que aqui estivermos, mas muito mais além daqui, onde os nossos esforços forem necessários. É uma senhora interpretação, né? É aquela que a gente para, relê e vê que efetivamente faz compreensível aquilo que Jesus disse, como registraram os 3 evangelistas. Tem coisas que eu falo para a qual os ouvidos ainda não têm capacidade de compreender. E por quê? Em razão da materialidade, da dificuldade do próprio conhecimento. Porém, para o homem que no século que transitamos, que dispõe de tantos meios para acentuar a sua capacidade de compreender, ao lado da possibilidade de conhecer o ensino como o espírita, que abre as nossas mentes, reaviva as nossas consciências, desperta o nosso desejo de seguir, é um fruto assim fenomenal. E quanto a gente vai produzir, não importa, 30, 60, 100, não importa, o importante é produzir. Todo o desafio está em ser ativo, em fazer tudo que estiver ao nosso alcance. A semana começa e com ela, então, o desafio, né? Quem sabe a gente consegue encontrar meios de, no trabalho, em casa, na vida social, ser exatamente aquele espírito que a mensagem nos convida a ser. Ativo, mas olhando para o próximo. Dar de nós sem pensar em nós. Plante o bem e fica tranquilo, porque o bem vai te responder. Nós agradecemos, Nazil, muita gratidão por estar mais uma noite conosco, tantos ensinamentos, tantas reflexões que vamos levar para a nossa semana, né? Estamos fazendo com o nosso terreno, com o nosso arado, que fique aí para pensarmos sobre isso. Eu convido, então, a todos, neste momento, para a parte final da nossa reunião, que é a parte da vibração. Então, quem quiser fechar os olhos, sentar numa posição mais confortável, fiquem à vontade. Neste momento, nós vamos, então, trazer em nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus,
o seu sorriso acolhedor, amoroso. E assim, com este semblante de profundo amor, nós vamos imaginar o Mestre abraçando o nosso planeta. Ao abraçar o nosso planeta, uma luz muito forte, brilhante, vai se irradiando por todos os continentes, por todos os países, por todas as cidades, derramando sobre todos nós, todos os habitantes da Terra, o amor, a compreensão, a caridade, todas as virtudes que Jesus tanto tenta nos ensinar pelo seu Evangelho, pelas suas parábolas. Nós vamos irradiando esta luz, ela vai se adentrando nos hospitais, todos os hospitais que existem, levando saúde, levando mais fé, mais esperança, mais fortalecimento para todos que lá se encontram, pacientes e trabalhadores. Esta luz também vai se adentrando nos presídios, nas cadeias, levando aos irmãos que lá estão trancafiados uma sementinha de esperança em dias melhores, para que esta luz possa dissolver a toda a maldade que ainda existe em seus corações, tendências perturbadoras, que eles possam despertar para o bem, para o amor. E esta luz se expande cada vez mais para os asilos e orfanatos de todo o mundo, levando aos idosos e às crianças um conforto, um aconchego, um carinho, para que a solidão não se faça presente, para que o medo, a tristeza possam ser diluídas e que eles tenham esperanças de dias mais felizes. Esta luz também viaja e encontra todos os nossos irmãos que moram nas ruas, que muitas vezes não recebem ninguém para dar um alimento, para dar uma vestimenta nos dias de frio, um banho, que eles possam ser ajudados de alguma forma, Senhor. E assim esta luz vai adentrando o nosso lar, percorrendo todos os cômodos, envolvendo todos que moram conosco, retirando fluidos maléficos, perturbadores, e colocando no lugar a harmonia, a serenidade e o equilíbrio. Que possamos também levar esta luz a todos os nossos conhecidos
que necessitam de ajuda, de amparo, que tenham algum problema físico ou emocional, que nós sabemos que neste momento precisam do nosso amor, do nosso abraço, que esta luz também chegue até eles. E assim, Senhor, envolvidos nesta energia de tanto amor e tanta gratidão, nós agradecemos os trabalhadores do Centro Espírita Vicente de Paulo, os benfeitores espirituais, que sempre nos amparam, e mais este trabalho, que eles estejam conosco, e que a nossa semana, que se inicia, possa ser de muito trabalho, muita saúde, muito ânimo, muita coragem, para não desistirmos, para não reclamarmos, para sempre estarmos à frente, Senhor, no caminho do bem, no caminho da caridade, no teu caminho, Pai. É em teu nome que damos, então, por encerrado mais um Evangelho Online. Que assim seja.